Advogada Eduarda Prada Ratti, que está com a gente aqui, advogada da área tributária, né, para a gente falar um pouquinho aí da taxação das apostas esportivas, que ainda não começou, mas tem tudo para iniciar logo, né, doutora? Bem-vinda, boa tarde. Exatamente, Rodrigo. Boa tarde a você e a todos que nos assistem também. O que vai mudar com isso, né? E para quem faz aí, porque o Brasil, inclusive, no mundo é um dos países que mais tem aposta de esporte, é isso, doutora? É isso mesmo, Rodrigo. E vem crescendo muito nos últimos tempos, né? Apesar da aposta esportiva online ser legal no Brasil desde 2018, a Lei 13.756 regularizou e legalizou esse tipo de atividade, ela carece de algumas leis e regras aí sobre a operacionalização dessas empresas no Brasil. Então, algumas regras quanto à tributação, por exemplo, né, que é isso que está movimentando aí o Ministério da Economia a anunciar uma possível taxação das operações, é uma lei que não regulou isso. Então, agora, possivelmente, teremos aí mais regras nesse âmbito, nesse tipo de operação. Para o consumidor, para quem faz aposta, o normal é ficar mais caro, né? Sim, Rodrigo, todo aumento de tributo e toda regulamentação em algum determinado setor vai necessariamente haver o repasse dessa empresa para o consumidor, né? As empresas, elas podem até um certo ponto absorver alguns custos, né? Tanto quando encarece algum insumo, quanto encarece a mão de obra de algum serviço, mas também quando aumenta o imposto ou, nesse caso, cria-se um imposto sobre isso. Pergunta chegando aqui no nosso WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, né, a respeito da área aí de pagamento de impostos, está aqui a doutora Eduarda para responder para a gente no seu direito. Vamos ver, o Caio, quando essa taxação deve ser aprovada? O governo está anunciando aí. Boa pergunta, hein, Caio? Tem uma previsão de data, sim, doutora Eduarda, ou não? Bom, boa tarde, Caio. Inicialmente, o governo, né, o Ministério da Economia, ele vinha anunciando que talvez essa taxação poderia ser aprovada e colocada em prática após essa volta da China do governo e da equipe econômica do governo atual. É bom a gente ficar de olho, porque, como é importante ressaltar, Rodrigo, tratam-se aí de notícias e veiculações do Ministério da Economia, através dos seus meios oficiais de comunicação, mas até que se tenha um texto legal contendo todas as regras de como vai se dar essa taxação, a gente trabalha com as informações do governo, que às vezes podem mudar na hora de ser colocada em prática toda essa lei, toda essa nova regulamentação sobre o setor. Por enquanto não tem, né? Por enquanto não tem, mas é bom ficar de olho. Mais uma pergunta, vamos ver aqui, o Herculano, a regulamentação inclui os cassinos online, isso é uma polêmica realmente no Brasil, né? Tem aposta que pode, tem aposta que não pode, tem jogo que pode, jogo que não pode, né, doutora? E aí, né? Exatamente, boa tarde, Herculano. O jogo de azar no Brasil, ele continua sendo ilegal. Tá, Rodrigo, isso é muito boa pergunta do telespectador, justamente para a gente esclarecer isso. Essa comunicação do Ministério da Economia diz respeito somente às apostas esportivas online. Então, apostas que dizem respeito aos mais variados tipos de esporte, tá, Rodrigo? Os jogos de azar, então, aí entra o cassino, aí entra o jogo do bicho, os caças-níqueis, eles continuam sendo ilegais no Brasil. Tá? Essa lei de 2018, ela aprovou e legalizou exclusivamente as apostas esportivas online, que são inclusive um tipo de lotérica, né? Um tipo de aposta de lotérica. Sim. Que a lei fixa como sendo uma cota fixa de aposta. Então, é exclusivamente sobre isso que a gente está conversando agora. Perfeito, mais uma participação aqui no WhatsApp do Balanço Geral. Silvinho, com o imposto, o prêmio das apostas vai diminuir? Não sei se a doutora Eduarda vai conseguir responder aqui, mas pode talvez ter uma opinião e uma previsão aí, doutora. Vamos lá, boa tarde, Silvinho. O Ministério da Economia e a equipe do governo vem tratando de modo mais direto a taxação das empresas que operam nesse tipo de setor. Tá? Eles mencionam também que pode existir alguma tributação e alguma taxação também dos apostadores. Contudo, hoje já existe o imposto de renda pessoa física que incide também sobre prêmios de loteria e, como eu comentei, esse tipo de aposta esportiva online é considerado um tipo de prêmio de lotérica, uma cota fixa de aposta, que é de 30% descontado na fonte. Então, quando o apostador recebe o prêmio, já foi descontado esse imposto de renda pessoa física e ele incide sobre aqueles prêmios superiores
inferiores a 40 mil reais. Se essa lei atual, essa mudança, essa expectativa de mudança aí do Ministério da Economia e da equipe do governo vai diminuir ou não o prêmio do apostador, depende da regulamentação que vai vir, né? Se vai ser mais um tributo incidente na fonte, se vai ser mais um tributo apurado de forma diferente, é bom o espectador ficar atento exatamente ao tipo de regulamentação que virá do governo. Vamos ficar de olho na mordida, né, do leão, que é faminto. Até final de maio tem que declarar o imposto de renda, não esqueça, né? Que o leão tá com fome. O Sérgio, ó, quais apostas, loterias também, a Mega, Loto Fácil, isso muda alguma coisa com essa taxação de apostas esportivas em relação às loterias da Caixa Econômica, por exemplo, doutora, ou não muda nada? Não, Rodrigo, não, Sérgio, boa tarde você, né? As apostas de loteria, então a Caixa Econômica Federal, por exemplo, já tem o seu regulamento próprio e já tem a sua tributação típica, que é a que ocorre já há bastante tempo, tá? Essa mudança, ela vem para jogos, apostas esportivas online, tá? Então, são esses sites que a gente está vendo que, inclusive, patrocinam muitos dos esportes, a gente vê, assim, um boom, né, desse tipo de operação, desse tipo de aposta desde 2018, é a isso que a gente está se referindo. As apostas que o Sérgio se referiu ali, né, a Loto Fácil, a Caixa Econômica Federal, continuam da forma como estão. E até para quem nunca entrou nesse mundo aí de apostas esportivas, hoje se a pessoa ganha um prêmio enorme, não vai nada para o governo, vai uma pequena parte, eles querem aumentar, mais ou menos esse caminho, né, doutora? É isso, né? Isso, exatamente. A gente tem que esperar exatamente qual vai vir, como vai vir essa regulação que o Ministério da Economia vem falando, porque no momento, como a gente comentou, o governo já comunicou a expectativa de tributação dessa operação, né, e já comunicou mais ou menos o que pretende, quanto pretende arrecadar, onde ele pretende mexer, mas exatamente o que vai mudar, nós precisamos esperar aí o texto legal, a medida provisória, que provavelmente vai ser um meio legal pelo qual o governo vai instituir essa taxação, para saber exatamente do que a gente está falando, né? É isso aí, pode ser por MP e depois, obviamente, para valer para sempre, tem que passar pelo Congresso, né? Porque interfere aí na legislação também nacional. Doutora Eduarda Prada Radke, que é advogada da área tributária, obrigado, né, pela visita aqui. Volte sempre, tá bom, doutora? Eu que agradeço, até mais.